Esse trade parecia perfeito, estrutura alinhada, região interessante e muita gente teria comprado exatamente aqui. Eu não comprei e não foi por medo, foi porque algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Hoje eu quero te mostrar o raciocínio que me fez ficar de fora e como isso pode evitar stops completamente desnecessários. Antes de mais nada eu queria pedir já o like e a inscrição de vocês. Eu já fiz esse vídeo uma vez e acabou que eu não gravei o áudio, então eu estou refazendo. Então se você está gostando do conteúdo, não deixa de dar o like aí nesse vídeo pelo menos, porque é um retrabalho aqui e é só para ajudar vocês. Então vamos lá pessoal, estou falando desse trade aqui de alinhamento, tá? Que a gente estava nessa estrutura de 1 minuto e ele fez esse choque de fluxo que poderia nos dar a compra abaixo dessa liquidez, beleza? Então, antes de mais nada, eu já vou apagar tudo isso daqui para a gente começar do zero e a gente ter um entendimento de tudo. Apagar, deixar esse order block aqui. Bom, vamos lá, cai aqui por 5 minutos para a gente dar início aqui. Hoje a gente pode ver que o mercado ele veio bem forte, né? Ele atingiu o nível chave do diário e deu uma corrigida muito grande. Fez esse 1 hora interno aqui e esse outro 1 hora. Então a gente estava trabalhando dentro dessa estrutura aqui, né? Esse topo para esse fundo. É o que eu sempre venho falando, né? Eu gosto de trabalhar estruturas, que fica muito mais fácil, eu acho, da gente conseguir saber e se localizar dentro do gráfico, que às vezes fica uma confusão. Então a gente estava trabalhando nessa estrutura, só que depois o mercado fez o quê? Um pivô, certo? Então você pode ver que o mercado desceu, subiu e desceu rompendo o topo, o fundo. E quando ele rompe o fundo, ele faz o que? Uma estrutura, né? Um pivô. Se ele fosse mais baixo aqui, ele rompeu esse fundinho aqui, então ele fez um pivô de baixa. Como ele fez um pivô de baixa, a gente já entende. Vou mostrar aqui pelo 15 minutos. Isso eu já expliquei em outros vídeos, tá? Para você entender mais sobre a hierarquia de time frame. Então, como ele fez um pivô no 15 minutos, eu entendo que é uns 5 minutos. Voltei aqui para os 5. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. A partir do momento que ele colocou esse 5 para baixo, quando a gente trabalha com hierarquia de time, a gente entende que esse topo aqui de 5 minutos é liquidez para essa estrutura que a gente estava falando, desse topo, né, como eu tinha marcado antes, desse topo para esse fundo. Só que a gente não está trabalhando dentro dessa estrutura. Agora que ele rompeu esse fundo de 5 minutos, a gente tem uma nova estrutura, que seria do topo dos 5 minutos até esse fundo aqui de 5 minutos. Então, vamos separar em duas partes. A parte de cima, que eu só vou me preocupar a partir do momento que ele romper esse topo, e esses 5 minutos que ele colocou para baixo e a gente consegue ver uma estrutura clara. E o que eu quero mostrar aqui? Observa como ele vem num fluxo. Ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, até que ele vira. Olha esse desenho como fica. Opa. Você tinha uma tendência de baixa até o momento que ele virou. E ele virou aonde? Exatamente aqui. Então aqui nós temos um choque de 1 minuto. Posso marcar que é um choque de 1 minuto. Como a gente está dentro de uma estrutura de 5 minutos, eu marquei esse nível chave aqui de 5 minutos já, tá? Que é essa ineficiência aqui, marquei esse order block. Então o mercado começou essa correção. Então eu acredito que dentro dessa estrutura de 5 minutos que eu marquei, a gente começou a fase do quê? A fase de pullback. Que o mercado está numa tendência de baixa até que ele vire o fluxo e continue descendo, certo? E quem vai mostrar isso pra gente é o fluxo. Só que você observa que ele fez um choque de 1 minuto. E como eu tô nos 5 minutos, você vê que o mercado colocou um fluxo de 5 aqui, né? Que seria o 1 minuto. Então, ó, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Até o momento que ele vira e rompe. E quando ele rompe esse topo, ele não deixa... Não foi um... Você pode até considerar 1 minuto, mas aqui, na verdade, foi uns 5 minutos. Só que eu estou considerando como 5 minutos interno. Por quê? Interno. Porque a estrutura de 5 minutos é essa em rosa aqui. Se a gente está trabalhando dentro dos 5 minutos, nós temos o quê? Uma interna. Então eu entendo que isso daqui é um 1 minuto interno. É uns 5 minutos interno, porque está dentro da estrutura forte de 5 minutos. Entenderam? Então vamos lá. O mercado fez aqui, olhando pelos 5 minutos, a gente entende que o fluxo de 5 minutos é o que? 1 minuto. Então, aqui é um fake choque dos 5 minutos, mas depois eu vou voltar nessa parte aqui para explicar, porque faz parte do motivo de eu não ter feito o trade, tá?
Então vamos lá, aqui a gente tem um fluxo de 1 minuto, então eu vou cair agora para 1 minuto, para a gente começar a entender e enxergar pelo time frame de execução. Olha por que é 1 minuto, ele varreu a liquidez desse fundo, certo? E rompeu para cima, deixou essa região aqui embaixo de order block. A gente podia observar que a gente tinha uma região de ineficiência dentro dessa pernada, que a gente tinha essa região de cima, mas uma região de desconto, né? A gente teria essa região aqui de ineficiência que ainda precisaria ser fechada. E aí o mercado, a gente pode observar que ele chegou, ele atingiu o nível chave e começou a colocar um fluxo aqui, ó. Até o momento que ele faz o quê? Pum, rompe. Ou seja, a gente consegue ver claramente que o mercado estava descendo numa tendência de baixa, ou seja, num fluxo de baixa. E dentro, como a gente está dentro dessa estrutura agora de 1 minuto, ele está o quê? Fazendo um fluxo que seria uns 15 segundos. Então todas essas quebras, né? Aqui, né? Que seria isso daqui que estava desenhado aqui antes. Todas essas quebras são fluxo, até o momento que ele vira esse fluxo. Então ele faz um choque aqui de fluxo, que seria aqui 15 segundos. Eu não vou colocar só com 15 segundos, eu vou colocar só como um choque de fluxo para o entendimento melhor aqui. Então nesse momento, quando ele faz um choque de fluxo, você pode pensar em fazer aquela compra que eu falei para vocês, colocando aqui, se estiver dentro do seu plano de trade, e o alvo ali na liquidez externa. Então você pode fazer esse tipo de trade aqui. Só que o porquê que eu não fiz esse trade? Primeiro, o mercado, como a gente pode ver, ele começou a correção dessa pernada de baixa, certo? Você observa que quando ele faz esse choque, ele não deixou nenhuma ineficiência para baixo. Para baixo não, ele não deixou nenhuma ineficiência, não teve nenhuma urgência em subir o preço. E o outro detalhe mais importante é, a gente tinha uma ineficiência exatamente aqui, ó. E ela foi fechada, tá vendo? A gente tem esse nível chave, mesmo no minuto, é um nível chave. Você pode marcar aqui como um order blockzinho aqui, que era uma região que você precisava fechar. Vou colocar como order flow, é um order block. Você poderia considerar que ele poderia fechar essa região. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se o seu plano de trade aceita você fazer um trade de alinhamento de fluxo com estrutura sem ter uma ineficiência, não tem problema você tomar esse stop, faz parte. Faz parte, porque aqui a gente sempre fala de ter algum fluxo para a gente comprar, ou seja, uma confirmation entry. Aqui você teve a confirmation, você teve esse fluxo rompido. E quem entrou numa risk entry, que seria direto no toque, ou ele saiu no zero, ou ele já fez alguma parcial por aqui, se ele faz parcial. Então, pra gente ver como muda muita coisa. O cara que esperou poderia ter tomado esse stop. Eu não tomei esse stop porque o negócio é o seguinte: eu vi esse topo para esse fundo. E eu observei o nível de precificação de 50% que está exatamente aqui. Ele atingiu já esse nível de precificação. E ainda atingiu um nível chave. Ou seja, a única ineficiência existente aqui pelo 1 minuto, ele preencheu. Depois que ele atingiu esse nível chave aqui de 5 minutos. Então, para muita gente, ele pode entender que ele atingindo esse nível chave, ele completou o ciclo do range dos 5 minutos. Então, ele poderia achar que a partir daqui ele já poderia começar a cair. E foi esse motivo que me fez não querer entrar nesse trade, porque eu não estava olhando dessa forma. Eu olhei justamente como aqui. Se isso daqui tivesse sido mais para baixo, por exemplo, se ele tivesse descido aqui... Calma aí, deixa eu tirar o... Se ele tivesse feito isso daqui, ó. O mercado desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. E aqui ele rompesse, tudo bem você pegar um trade aqui para continuar. A gente não sabe se ele vai romper o topo. Mas a diferença é que você estaria numa região melhor precificada, numa região de desconto. A partir do momento que ele rompeu esse choque, fechou esse nível chave e já estava num nível de precificação de 50%, eu comecei a olhar diferente. Porque lembra que eu expliquei para vocês que depois eu ia voltar ali nos 5 minutos interno? Então, aqui vai entrar a parte de hierarquia de time frame. Então, o 5 minutos interno é maior do que esse 1 minuto. E a gente sabe que essa estrutura aqui é forte pelo 1 minuto.
Mas pelo 5 interno, isso daqui, esse fundo aqui, é apenas liquidez. Esse fundo aqui é apenas liquidez por 5 minutos. E se você desce por 5, aqui, a gente consegue observar o quê? Que a gente tem uma zona forte de order block aqui. O que nos dá a entender que o mercado poderia vir aqui, alinhar alguma coisa e continuar subindo. E se ele fizesse isso e rompesse esse topo, porque ainda tem espaço, a gente vê que tem um order block inteiro aqui não mitigado, certo? Então a minha visão e minha leitura estava justamente para isso, porque eu acreditei que ele poderia usar esse fundo aqui como liquidez, romper esse topo, e ele faria o que? Um novo 5 minutos interno, para aí sim a gente ver se ele vai romper esses 5 minutos e começar o pullback do 1 hora até ele virar e continuar descendo, ou subindo, né, dependendo do fluxo. Ou se ele vai chegar nessas regiões de cima e já alinhar algo para continuar descendo, que é mais ou menos isso que pode acontecer. Então, esse foi o motivo. E olhando agora pelo 1 minuto, observa que quando ele fez esse choque, tinha deixado essa ineficiência, isso daqui para mim, eu estava vendo já como uma possível liquidez. Então assim, se tivesse deixado uma ineficiência, não estaria errado você fazer esse trade, e mesmo se não tivesse ineficiência e está dentro do seu plano, você poderia fazer esse trade. Tomar o stop faz parte, não tem erro nenhum. Mas eu gostaria que vocês entendessem que você tinha uma estrutura interna de 5 minutos, e esse 1 minuto que ele colocou poderia ser utilizado como liquidez. E vamos ver o que ele fez aqui. Olha lá, rompeu o fundo, mitigou o order block dos 5 minutos interno. Deixa eu até ver pelos 5 que vai ficar mais fácil. Ó, mitigou o order block aqui, deixou um pavio. E o mercado foi e colocou realmente os 5 minutos para cima. Vamos ver se ele foi mais um pouco. Até o momento que ele virou. Ou seja, o mercado fez exatamente isso que eu estava imaginando que ele ia fazer. Ah, mas você sabia que ele ia fazer isso? Não, eu não sabia que ele ia fazer isso. Mas dentro do que eu acredito e dentro da leitura que eu faço, esperando o alinhamento de fluxo com estrutura, seguindo a hierarquia de time. Então eu tinha 1 minuto, mas eu tinha uns 5 minutos interno que tinha ineficiência e order block não mitigado ainda embaixo. Então para fazer algum tipo de trade, vamos voltar lá, aqui, se você quisesse fazer um trade aqui, você deveria no mínimo esperar um fluxo ser virado antes de romper esse fundo aqui. Então você teria que esperar um fluxo do fluxo, porque esse foi o fluxo, então você esperaria o fluxo do fluxo, porque você quer pegar uma operação que já tinha ido para um nível de precificação alto, e você tinha toda essa região de baixo como liquidez, uma possível liquidez, porque o que vai mostrar aqui é o fluxo. Aqui está tudo muito pertinho, mas você consegue ver o fluxo alinhado, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então você consegue ver que o mercado estava uma tendência de alta, que é muito ruim, né? Se ele tivesse feito alguma coisa legal aqui, a gente poderia pensar na compra mesmo. Com alguma ineficiência, você poderia pensar numa compra. Aqui não ficou um exemplo bacana para fazer a compra, não deu a compra, mas para o que eu queria mostrar estava perfeito, porque não necessariamente ele precisa dar a compra pra gente, né? Muitas vezes ele chega nas regiões que a gente quer e simplesmente vai embora. Mas eu queria passar esse insight para vocês, porque muitas pessoas acabam querendo pegar qualquer alinhamento sem nenhum contexto, e o contexto é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com estruturas, que nem eu falo, né? Seguindo a hierarquia. Então, só para dar uma análise que eu tô falando de estruturas, para finalizar, a gente estava trabalhando nessa estrutura maior de 1 hora. Depois a gente começou a analisar esses 5 minutos. Aí vou cair o time aqui para o minuto. Aí depois do minuto, a gente entendeu que ele fez esse choque, certo? Então ele fez esse choque, então desse topo aqui para esse fundo aqui. Ele não conseguiu virar o fundo e virou o topo. Então a gente estava trabalhando
dentro da estrutura dos 5 minutos interno, que era desse topo para esse fundo, que era os 5 minutos interno. Só que aí ele fez um 1 minuto. E aí a gente começou a trabalhar dentro desse topo com esse fundo. Só que dentro da hierarquia de time, essa estrutura é menor do que essa de 5 minutos. Por quê? Porque esse fundo de 1 minuto vai ser liquidez por 5 minutos. Não sei se isso aqui ficou confuso, mas eu estou marcando as estruturas só para vocês verem que se a gente for seguindo elas, a gente consegue entender. Não que o mercado vai fazer exatamente isso, né? Mas a gente consegue entender e criar essa escadinha que eu sempre falo, né? Então, se o mercado alinhou aqui, mas não tinha ineficiência, foi por esse motivo que eu acabei não entrando. Mas aqui ele poderia ter dado esse mesmo gatilho aqui de entrada, mesmo não estando eficiente, mesmo sem gerar ineficiência igual aqui, talvez valeria pegar o trade. Porque aqui você está numa estrutura interna de 5 minutos, que é maior do que a de 1 minuto. Então, às vezes, aqui embaixo, simplesmente uma quebra de fluxo já valeria a pena você entrar numa compra, por conta do contexto do dia. Porque você tinha uma região de order block ainda que poderia ser mitigada lá em cima, você estava dentro de uma região maior, que seria essa daqui de 5 minutos interna. Então, no trade, tudo vai de acordo com o seu plano e com a sua decisão na hora. A decisão minha de hoje foi não entrar nesse trade, eu acabei não tomando esse stop. Mas eu queria saber de você. Você conseguiu entender o motivo de eu não ter entrado nesse trade? Você concorda comigo? Não concorda? Você teria feito? Não teria? Tem algum outro motivo que eu não falei, que você queria acrescentar? Então deixa aí nos comentários, não esquece o like, e é isso aí. Tamo junto, pessoal. Até mais.